Vamos lá, então, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma live, seja bem-vinda a mais uma live aqui do canal Eu Te Ajudo a Passar, um perfil que a gente discute técnicas, estratégias, mindset, mentalidade para você conquistar a sua aprovação. Muito bom dia, meu nome é Roberto, eu sou o representante aqui do time, da equipe Eu Te Ajudo a Passar, que vai conduzir essa live hoje, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 7h37 da manhã. Terças e quintas a gente se encontra às 18 horas. E para você que está me vendo pela primeira vez, é um prazer, que bom ter sua companhia aqui nessa segunda-feira, live do início da semana, em que a gente vai falar como ser um estudante ativo. Então o tema de hoje, deixa eu já colocar aqui para vocês, como ser um candidato, um estudante ativo. Esse é o tema, né? Essa vai ser a temática da nossa live de hoje. Muito bom dia, Giovani, a Jéssica, a galera tá chegando aqui. Já aproveita, deixa eu fixar isso aqui, gente. Já aproveita, isso, agora foi. Já aproveita e me ajuda a chamar mais gente para essa live. Clica aqui, ó, nesse envelopinho que tá aqui, clica nesse envelope e compartilha essa live com mais pessoas que você sabe que vai se valer dessas nossas dicas de hoje. E a gente tem uma programação intensa para essa semana, tá? Na quarta-feira a gente volta às 7h37, na sexta-feira voltamos às 7h37 e amanhã, terças e quintas, como eu disse, 18 horas. E a gente já entrou também na contagem regressiva. Faltando apenas 7 dias, faltam 7 dias para a gente iniciar o workshop Eu Te Ajudo a Passar. Roberto, o que é esse workshop? Como que eu faço para participar? O workshop Eu Te Ajudo a Passar é um evento que a gente faz algumas vezes durante o ano. E nesse evento eu vou disponibilizar aulas exclusivas que só estão disponíveis nas datas de 11 a 17 de maio. Repetindo, do dia 11 ao dia 17 de maio, ou seja, de hoje a 8, começa o workshop. A gente libera a aula 1 do workshop Eu Te Ajudo a Passar dia 11 de maio. Roberto, como que eu faço para participar e por que é importante eu participar? Para você participar é muito fácil, é gratuito, então você não vai pagar nada e tudo que você precisa fazer é clicar no meu site, tá? Você vai clicar no meu site ou no link aqui mesmo do meu perfil. Então você vai ver que tem uma bolinha aqui em cima. No meu perfil não tem aquela bolinha com minha foto, e tem a descrição, embaixo tem um link. Clica lá, você já vai ver o workshop, bota o seu e-mail e pronto. Basta você cadastrar o seu e-mail e pronto. Por que você tem que cadastrar o seu e-mail? Porque a gente vai enviar as aulas por e-mail. Então é importante que o seu e-mail esteja cadastrado para você poder acessar essas aulas dos dias 11 ao dia 17. E se eu perder essas aulas, Roberto? Bom, aí depois a gente não vai ter elas disponíveis mais, então se prepara, se organiza. Estamos na contagem regressiva, de hoje a 8 iniciamos o workshop, faz seu cadastro que é gratuito. E por que é importante que você participe? A gente recebe, nossa, eu parei até já de contar, pessoal, mas em média, por dia, eu devo estar recebendo entre 30, 40, às vezes final de semana, chega até 50 directs por dia, chega para mim, perguntando, as pessoas perguntando, Roberto, o que é o workshop, como é que eu faço para participar, quando é que vai ser a próxima turma? Tudo isso vai estar explicado, como é que funciona o seu método, qual o valor, tudo isso vai estar explicado ao longo das aulas do workshop. Então, para você compreender mais sobre como funciona o método, mais sobre como funciona o meu programa, para você aprender também dicas que não estão em outros canais, tá? Eu vou falar na primeira aula, por exemplo, eu vou falar sobre os 3 erros fatais cometidos por todos os concurseiros. É uma aula que você não vai se arrepender de assistir. É a aula que o pessoal mais ficava assim, a galera fica pirada, tipo, Roberto, meu Deus, eu não sabia que eu fazia isso, eu tenho que parar imediatamente de fazer isso. E essas aulas, como eu disse, elas não vão estar disponíveis depois. Então é importante que você se cadastre para você poder assistir. Na aula 2, eu vou falar sobre os pilares do método 3.1. Então eu vou explicar para você que está interessado, quer saber mais como é esse método, o que é esse método. Vai estar tudo explicado. Aulas super detalhadas, muito bem preparadas só para esse evento. E na aula 3, para você que está começando os seus estudos agora, eu vou explicar exatamente como você vai fazer os seus horários de estudo, né? Como é que eu monto meus horários? Isso é uma dúvida que todo mundo que está começando sempre tem. Roberto, como é que eu monto? O que é que eu tenho que fazer? Como que eu inicio a minha preparação? Quer ver só? Quem aqui está começando a estudar
digita eu aqui nos comentários, só para eu me ligar. Se você estiver começando os seus estudos ou está querendo começar, digita eu nos comentários, só para eu me ligar de quem está aqui e quem não está aqui. E ó, antes da gente começar com a nossa live de hoje, como ser um estudante ativo, eu queria fazer um breve parênteses, porque já começou a chegar um monte de mensagens sobre o projeto de lei que saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados. E está estabelecendo a suspensão dos concursos públicos, tá? Deixa eu dar aqui um parêntese rapidão para explicar para você, na minha visão, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Primeiro de tudo, o que é esse projeto de lei, Roberto? O projeto de lei é como se fosse assim, a União ela está disponibilizando 60 bilhões de reais para ajudar estados e municípios por conta dessa pandemia. Ora, a pandemia está acontecendo, a economia está desacelerando e a arrecadação de tributos, tanto dos municípios quanto dos estados, diminuiu. Diminuiu no sentido de eles precisam continuar com verba para poder pagar também, inclusive, as próprias despesas que eles têm, né? Você sabe que os estados e municípios eles têm custeio para custear o posto de saúde, o hospital estadual, enfim, toda a folha de salário, servidor e por aí vai. E aí o que a União fez? Para eu disponibilizar esses 60 bilhões de reais, vocês têm que se comprometer a não contratar mais gente, a não contratar novos servidores, a não fazer concursos para novos servidores. Vou repetir. Vocês estão recebendo esses valores, estados e municípios, então a União é como se fosse o irmão mais velho, tá dizendo assim, eu vou te dar esse valor aqui, vou disponibilizar esses valores aqui, mas em contrapartida vocês têm que me prometer que não vão mais gastar com folha de salário, vou repetir, excedente. O que é que isso significa dizer? Que estados e municípios, e aí a data lá é 31/12/2021, não vão mais poder fazer concursos para novos cargos que já não estejam criados por lei. E não vão poder mais fazer concurso por conta disso. Mas as pessoas generalizam e acham, meu Deus, não vai ter mais prova, não vai ter mais prova, não vai ter mais concurso. Não, gente, não é isso que a lei está dizendo. O que a lei está dizendo é, vocês não podem, estados e municípios, criar novos concursos para novos cargos, ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha carreira, tá? Para ficar bem claro isso para você. Na minha carreira, hoje, existem cerca de 30 cargos vagos. O que são os cargos vagos? São aqueles cargos que já estão criados por lei e que não estão ocupados por servidor nenhum. São cargos novos, portanto? Não. São cargos pré-existentes e que estão vagos, ou seja, podem ser preenchidos. Então, pode ter concurso para procurador do Estado da Paraíba? Pode e vai ter. Não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser em julho, no final de 2020, no começo de 2021. Eu não sei. Isso eu não tenho como te dizer. O que eu tenho que te dizer é, só para esclarecer, fazendo esse parênteses aqui no início da nossa live, porque eu sei que isso mexe muito com a cabeça de vocês. O que eu tenho que esclarecer é, existe um projeto de lei que ainda não foi votado na Câmara, então ele foi enviado para a Câmara, para da Câmara ir para a sanção presidencial. Mas vamos imaginar que ele seja aprovado, sancionado, publicado do jeito como está a redação hoje, que saiu do Senado Federal. Como é que seria essa situação, Roberto? Não vai ter mais concurso? Não é isso que o projeto de lei está dizendo. O projeto de lei, vou repetir, está dizendo o seguinte, eu, União, estou disponibilizando 60 bilhões de reais para estados e municípios. Em contrapartida, vocês não podem aumentar a quantidade de cargos existentes para fazer mais concursos para preencher esses cargos até 31/12/2021. É isso que o projeto de lei está dizendo. Mas, por outro lado, eu posso fazer concurso para os cargos que eu tenha hoje vagos na minha carreira, no meu órgão, no meu município, no meu estado? Pode. Então, vai continuar tendo concurso? Vai continuar tendo concurso, mas só para preencher essas vagas. E aí você pode pensar assim, pô, Alberto, e como que eu fico sabendo se para o concurso que eu quero existem cargos e vagas disponibilizadas para eu saber, né, para eu poder me projetar, me planejar, será que continuo estudando para esse concurso ou mudo, né, de área? Muito simples, você vai buscar a lei que organiza essa sua carreira. Então, o pessoal que está estudando para o INSS tem que buscar entender, dar um Google, quantos cargos existem, quantos cargos vagos existem hoje no INSS. Lembrando, a lei ainda não foi publicada, é a partir da publicação. Se o seu concurso, por exemplo, já foi até autorizado, né, existem esses cargos vagos, é muito provável que seu concurso aconteça. Então, gente, nada de entrar em pânico, nada de você se desesperar achando que tem que parar de estudar, nada de você jogar a toalha, não faça isso. Não faça isso. Continue estudando, continue aproveitando a sua pandemia, e depois eu refletindo, vendo até comecei alguns colegas meus,
E todo mundo falou, cara, isso não é muito diferente do que a emenda dos tetos, de gasto de tetos, ou a emenda constitucional que surgiu no ano passado, fez. O que a emenda constitucional que hoje está na Constituição fez? Depois eu acho que eu vou até fazer uma live com mais calma para poder explicar isso com mais detalhes para vocês, trazer o texto da lei, interpretar junto com vocês. Se você topa uma live dessa, que é uma live para... Vamos esperar a primeira lei sair, né? Porque às vezes a gente morre de véspera que nem peru, né? Fica todo mundo agoniado, angustiado, achando que não vai ter mais prova. Vamos esperar a lei sair, mas me parece que a situação é muito parecida com essa emenda que estabeleceu o teto de gastos que os estados poderiam ter. Ou seja, o que é isso, pessoal? São ajustes fiscais do governo falando o seguinte, vocês não podem gastar mais do que isso aqui. Então já existia esse teto de novos concursos antes mesmo dessa lei, tá? Então o que ela fez, o que me parece sendo feito tirou do âmbito constitucional e trouxe para o âmbito infraconstitucional. Ou seja, eu sei que para a galera que não é direito não é muito fácil entender isso, mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, trocando em miúdos, esse limite de fazer concurso já existia desde a emenda e agora veio em forma de uma lei que é inferior, no caso, né, no nível de hierarquia, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela é inferior, ou seja, tem uma validade menor. E lembrando, tá, só para fechar esse parênteses para a gente começar a live, isso não significa que, por exemplo, assim como uma lei pode ser promulgada, sancionada e entra em vigor, ela também pode ser revogada, tá? Então pode acontecer, né, de 2021, a economia volta com tudo, os estados estão com dinheiro, devolve o dinheiro da União, fala assim, irmão mais velho, toma o dinheiro de volta, agora eu tô fora daquela sua lei lá, porque é uma lei federal, né? E não me aplico mais e vou fazer os concursos que eu quiser, inclusive criando novos cargos. Pode acontecer também, porque uma lei, ela existe até que ela seja revogada, não é verdade? Então pode-se mudar isso, 31/12/2021. Gente, ninguém sabe o que vai acontecer, tem muita coisa que vai acontecer ainda. O fato é, não entrem em desespero, sigam estudando dentro do seu foco. Claro, se informe, busque saber essa questão da quantidade de cargos, né, que existem vagos na carreira que você quer. Uma outra sugestão que eu te dou para você buscar isso, caso você não encontre, é ir na associação daquela carreira. Toda carreira pública tem uma associação que representa os interesses dela. Aí você manda um e-mail, busca aí, Associação dos Técnicos do INSS, sei lá, né? Busca a associação do qual o cargo que você quer faz parte, que ela vai ter uma entidade de classe que representa essa categoria. E aí você manda um e-mail para eles. Oi, tudo bem? Eu estou estudando, tal, sobre do projeto de lei, nanana. Queria saber quantos cargos vagos existem na carreira. E eles vão te dar essa informação, até porque essa informação ela é pública, mas muitas vezes, para quem não é do direito, é difícil de encontrar isso aí, né? Porque as informações podem estar espalhadas em alguma lei, algum site, alguma coisa que você não encontre. Simplifica, manda um e-mail para a associação, eu tenho certeza que eles vão lhe responder e lhe informar isso, porque isso é uma informação pública. Fechado? Bacana? Então, feito esse primeiro parênteses que eu precisava esclarecer para vocês se acalmarem, ficarem tranquilos, vamos para a live. Roberto, eu quero aprender como me tornar um candidato ativo. Vamos lá, olha só. Antes de tudo, é importante que a gente compreenda, né, e distinga muito bem o que são os candidatos ativos, o que me torna um candidato passivo. As pessoas confundem muito isso, ou talvez isso seja até um conceito novo para você, seja algo que você não esteja muito familiar, e talvez você se enquadre em um desses dois, e aí eu quero que você digite aqui nos comentários, ativo ou passivo, agora quando eu começar a fazer a distinção entre eles. O que é um candidato ativo, o que é um candidato passivo? Até o nome já ajuda, né? Ativo. Pensa assim, o que é uma pessoa ativa? Uma pessoa ativa é uma pessoa proativa, uma pessoa que vai atrás das coisas, né? Que corre atrás dos sonhos dela, uma pessoa que está sempre se metendo ali nos lugares e tenta projetos novos, e pelo menos essa é a concepção, não sei se você concorda comigo, que eu tenho na minha cabeça. O que é uma pessoa ativa? Uma pessoa ativa é uma pessoa que busca, na verdade, é uma pessoa que vai atrás, é uma pessoa que corre atrás. Não sei se você concorda comigo, mas pelo menos no meu imaginário a ideia que eu tenho de pessoa ativa é essa. E uma pessoa passiva, né? O próprio nome já diz, né? O passivo é aquele que fica ali, mais paradão, é uma pessoa que é mais tranquila, digamos assim, uma pessoa não tão energética, é uma pessoa que busca economizar talvez energia, é uma pessoa que... Eu não sei, me ajudem vocês aí, o que vocês acham que é uma pessoa ativa e o que é uma pessoa passiva, né? Mas pra mim uma pessoa passiva tem essa imagem, uma pessoa que
mas a dela ali, que as coisas, né, ela acaba recebendo muito, as coisas acontecem para ela não acontece para as coisas. Então, partindo dessa premissa, é importante que você compreenda que existem dois perfis, né, de candidatos, os candidatos ativos e os candidatos passivos, né? Candidatos ativos, então, Roberto, seria aquele candidato que vai atrás da informação, aquele candidato que na hora que ele estuda, ele está procurando o que está ali para aprender, e o candidato passivo é aquele candidato que ele recebe a informação, que a informação chega até ele e não ele vai de encontro a ela. Então, veja, existe uma diferença grande aqui de dois perfis, porque um, ele busca a informação e o outro, ele recebe a informação. Então, no trocar dos miúdos, né, no frigir dos ovos, um candidato passivo, e aí talvez você se relacione muito com isso, é aquele candidato que ele gosta, por exemplo, de assistir muita videoaula. Por quê? Porque quando você está vendo a videoaula, assim como eu estou transmitindo essa live para você, a informação está chegando até você. A informação está chegando até você. Você deve estar aí, talvez, 8 horas, né? Não acredito que você ainda esteja deitado na cama, mas se você estiver deitado na cama, ainda estiver aí de pijama, de camisola, que ainda não começou, olha só que chegou. Esse aqui é o mais especial de todos, o cafezinho amor pro papai. Obrigado, meu amor. Ó, o cafezinho aqui em casa de manhã cedo é vício, interrompeu até meu... Fiquei até desconcentrado, mas tá aqui então, o meu lembretezinho vai ficar aqui no meu coração. Pronto. Ativo tem atitude, né? Passivo aceita tudo, começando a ser ativo. Bulacha tá por aqui, fome de aprender, turma 11. Ativo faz acontecer, o passivo espera pelos outros. Pessoa ativa é líder, excelente definição, ela comanda, né? Passivo é quem não tem, não busca inovação e apenas aceita o que já tem. Ativo, ativo, ativo. É isso, é bem isso, gente. É bem isso, aí vocês já pegaram a ideia. Só que, trazendo esse conceito para os estudos, não seja um candidato passivo. Não seja um candidato que só busca ali receber as informações, que só está ali sempre, deixa eu ver o que vai ser dito, eu vou copiar e vou fingir que eu estou aprendendo, né? E eu vejo todos os dias os candidatos tomando escolhas, tomando decisões, definindo e querendo ser um candidato passivo. Por quê? A pergunta é essa. A gente já sabe que existem dois perfis, você já está começando a identificar qual o seu. E eu vou já avançar mais na live para te explicar também por que você não deve ser um candidato passivo e como isso lhe prejudica nos seus estudos. Mas por que as pessoas tendem naturalmente a serem estudantes, candidatos passivos? Porque cansa menos. É simples, a matemática é simples, né? A explicação é muito fácil, muito óbvia. Cansa menos. Por que cansa menos você ser um candidato passivo? Porque é muito cômodo, é muito tranquilo, é muito fácil começar o seu dia ligando uma videoaula e ficar ali anotando tudo que é falado como se aquilo fosse um bom estudo. Como se aquilo fosse fazer você aprender. Veja, não é que videoaula, talvez você esteja me acompanhando pela primeira vez, talvez você esteja ainda desacostumado com a nossa cultura aqui dentro do Eu Te Ajudo, não é que a videoaula ela é de todo imprestável, não. Senão você não estaria aprendendo nada que eu estou falando aqui comigo. Isso é praticamente uma videoaula, né? Mas você não está aqui comigo para aprender o conteúdo da sua prova. Você está aqui comigo para pegar estratégias de estudo. É disso que a gente fala aqui no Eu Te Ajudo a Passar. E outra, eu não quero e nem vou fazer um programa de 600 horas para você aprender a estudar. Muito pelo contrário. O programa tem que ser bem enxuto para você poder dedicar a maior parte do seu tempo ao conteúdo do concurso e para aqui você só está afiando o seu machado. Aqui você está afiando, amolando a sua faca. Para na hora que você for lá nos livros, precisar usar ela para cortar, você vai cortar tipo faca na manteiga, entendeu? A coisa vai passar assim que você vai começar a estudar e você vai aumentar seus acertos até 93%, vai pular assim de alegria, vai ficar absurdamente feliz com os novos resultados que você vai conquistar quando você tomar decisões. Uma delas é você parar de ser um estudante passivo e começar a ser um estudante ativo. Então, como eu dizia, por que é tão comum e as pessoas e os candidatos preferem ser passivo? Porque gasta menos energia, dá menos trabalho.
E aí, ó, já vou te falar, a primeira prejuízo que você tem é você estudar dessa forma. Como, Roberto? Só recebendo, só anotando videoaula, só copiando. Aquilo te cria a falsa impressão que você está aprendendo. E aí, ó, quando você vai fazer as questões, quando chega o dia da sua prova, você se dá conta que você não aprendeu nada. Já aconteceu isso com você? Ontem eu estava revendo algumas mensagens e eu li uma mensagem de um aluno que falou assim: Roberto, aluna não, na verdade ela mandou um e-mail para mim, não era a nossa aluna. Ela falou assim: Roberto, eu estudei todo o edital. Fui fazer a prova ISS, parece que ela era da área fiscal, do CESP. Tinha estudado todo o edital, estava tudo certo. Quando chegou lá, eu não sei o que aconteceu. Eu não consegui responder a prova. Eu fiquei, meu Deus, desesperado. Eu nunca imaginava que aquilo poderia acontecer comigo. Onde foi que eu errei, né? É claro que uma mensagem dessa, ela já começa a despertar na minha mente uma série de erros fatais que ela pode ter cometido, mas certamente ela teve a falsa impressão, perceba, ela estava ao longo desse estudo dela, que eu não sei como é, porque ela só mandou essa mensagem, né, pra mim, com a falsa impressão de que ela estava aprendendo. É aqui que eu preciso que você tenha muita atenção. Muito cuidado para você que já começou a identificar que você é um estudante passivo, um estudante mais que fica ali assistindo videoaula, que não tem uma estrutura de estudo, um método de estudo proativo, que vai atrás da informação, que anota, que grifa, principalmente que lê, que faz caderno de ouro, que faz questões, que de repente explica. Olha só como é diferente, né? Você explicar o que você aprendeu para alguém é uma forma de estudo ativo. Você marcar a leitura e se fazer perguntas ao longo da leitura é uma forma de estudo ativo. Então, tudo que leva você a se concentrar mais, a aprender mais, a render mais, é uma forma de estudo ativo. Então, tenham cuidado com isso. Não deixem o seu dia a dia passar para você descobrir no dia da prova que tinha a impressão que estava aprendendo, quando na verdade você não aprendeu nada de verdade. Quando você não aprendeu o que precisava aprender. Então é muito importante, porque isso pode ter um custo altíssimo, gente. Você pode passar anos estudando assim, só descobrir no dia da prova. Para aí então se atentar, nossa, tem alguma, como a moça, né, da mensagem, para aí se atentar, nossa, tem alguma coisa de muito errado, porque eu estudei o edital inteiro, como que eu não sabia responder a prova? Não faz sentido. Então vamos interromper hoje eu quero o seu compromisso para você parar de ser um estudante passivo, caso seja a sua situação. E você precisa iniciar ou começar a implementar essas estratégias, essas técnicas dos estudantes ativos. Aquele que comanda o dia a dia de estudo dele. Então, e a gente aqui, é engraçado que no programa é incrível quando essa chavezinha gira. Quando você toma a decisão de deixar de ser passivo e começar a ser um estudante ativo, e aquilo cria uma série desencadeia uma série de consequências positivas no seu estudo. Assista depois dessa live, você que está me acompanhando pela primeira vez, a live da Tayla. Quem aqui estava na live da Tayla, que eu fiz na semana passada? O replay já está disponível no IGTV. Quem aqui já estava na live da Tayla, digita um eu aí. Fala se ela não, comenta na live dela exatamente isso. Ela fala exatamente isso, galera. Eu era viciada em videoaulas, Roberto. Eu adorava assistir videoaulas. Até que um dia você me propôs, Roberto, ou melhor, Tayla, ela falando aqui, eu falando, né? Tayla, faz o seguinte, se você gosta de estudar assim, ok, mas o método 3.1 não indica para você estudar dessa forma. Estuda assim, com esse passo a passo aqui. Segue isso aqui, faz assim, assado. Aí você divide. Você tem 4 matérias estudando, estuda 2 do jeito passivo, estuda 2 do jeito que a gente ensina, que o método prega. Faz essa divisão. E aí o que acontece? Ela, em 15 dias... Gente, isso foi ela falando, tá? Não sou eu que tô... Você depois assiste a live dela que você vai ver ela falar exatamente isso. Eu fiz esse desafio que eu fiz pra ela e eu tô fazendo pra você. Porque eu quero que você tenha esses mesmos resultados que eu já vou te dizer o que ela conquistou com essa mudança. Passando de passivo para ativo. Em 15 dias, quase 92 pessoas ao vivo. Gente, obrigado. Aproveita e clica aqui para compartilhar pra gente botar 100 pessoas nessa live hoje.
15 dias, ela falou, eu nunca mais estudo por videoaula. Foi isso que ela disse. Por quê? Porque nesses 15 dias que ela fez o estudo, lendo, fazendo as perguntas, fazendo os exercícios, estudando de maneira ativa, ela simplesmente pulou de 40 para 90 e tantos por cento, 50 para 90 e tantos por cento de rendimento. E ela descobriu uma forma absolutamente nova de estudar. Então eu quero trazer para você, nessa live, como ser um estudante, um candidato ativo, essa nova perspectiva que definitivamente vai mudar os seus resultados. Ah, Roberto, então é só o problema da videoaula, né? Como é que eu vou me tornar um candidato ativo e me livrar para sempre da videoaula? Não é isso. Vê lá a live dela, eu só estou trazendo para você o conceito que é importante a gente distinguir o que é uma coisa e o que é outra. É importante você usar a videoaula, mas somente, única e exclusivamente, aonde? Nos momentos específicos para tal, né? Não é para você estudar todo o seu edital, você vai passar anos para poder dar conta de vencer todas as videoaulas, de todas as matérias, de todos os assuntos. Tem cursos de videoaula aí que tem 600 horas de vídeo, pessoal. 600 horas de vídeo, a gente sabe que, e quem estuda por videoaula pode até confirmar para mim, você não consegue assistir em 600 horas, porque você vai pausar, você vai começar a anotar, às vezes seu pensamento divagou, aí você vai ter que voltar para rebobinar, né, digamos assim, voltar o tempo da aula para assistir de novo aquele trecho, aí você não entende, às vezes você passa 1 hora, 2 horas para assistir um vídeo de 1 hora. Então, se são 600, no mínimo você vai gastar 1.200 a 1.500 horas de videoaula. E eu comentei sobre isso aqui na última live que eu fiz no YouTube. Se você já leu um livro, que virou filme e viu o filme, você vai perceber que a leitura do livro, por exemplo, Harry Potter, foi o mesmo exemplo que eu usei lá, acho que estava no YouTube, não sei se eu transmiti essa live aqui pro Insta. Se você já leu o livro do Harry Potter e viu o filme Harry Potter, você vai perceber que dentro do filme e comparado com o livro, nunca vai ter a mesma quantidade e riqueza de detalhes que tem no livro. Então não tem como, por melhor que seja o professor, a aula teria que ser muito longa, cansativa, estudo passivo, você ali só ali, às vezes você até se cansa pelo professor que pode estar cansado ali no vídeo. Se o professor não tiver uma energia e uma didática muito boa, você vai cansando no meio do vídeo, você vai parando, você quase desiste de acompanhar a aula e seu pensamento está sempre ali, ó, flutuando e desistindo. Você, até de forma inconsciente, aquilo vai baixando a tua energia. E é um estudo de pouca produtividade. Então, por melhor que ele seja, ele nunca vai conseguir trazer a riqueza de detalhes que vai ter no seu material escrito, no seu PDF, na sua sinopse, no seu livro, tá? Então, essas são todas formas de você melhorar o seu desempenho quando você vira essa chave, para de ser um estudante passivo e começa a ser um estudante ativo. E como que você pode se tornar um estudante ativo, Roberto? Adote hábitos regulares de estudo. Então, se você começa a fazer esse desafio, se você começa a criar dentro de você a vontade de mudança, a primeira coisa que você precisa para se tornar um estudante ativo e sair dessa maioria esmagadora que a gente vê de candidatos que são passivos, é você criar o desejo de aumentar de 50% para 90% dos seus acertos. Foi isso que aconteceu com a Tayla. Se aconteceu com ela, vai acontecer com você também. A Tayla, inclusive, é incrível a live dela, porque você assiste a live dela, você vê como ela não teve medo nem vergonha de expor a maneira errada como ela vinha estudando. Há algum tempo já. Pode ser a mesma maneira que você está estudando. Você não tem que ter medo de assumir os seus erros, você tem que ter medo de continuar estudando errado. As pessoas não compreendem isso, né? Eu acho que isso demora às vezes de cair a ficha. Cara, é muito melhor você hoje assistir a live dela, hoje tá aqui comigo, e começar a pensar, nossa, realmente eu tô fazendo tudo que ele tá falando, ou que ela falou, aconteceu tudo isso comigo, fui fazer uma prova, não lembrava de nada, eu não aprendi nada. A sensação é que eu não tô aprendendo nada. Você tá estudando errado. Não tem problema você estudar errado. Você está aqui para estudar da forma certa. Não tem problema você reconhecer seus erros. Inclusive, eu compreendo isso e falei isso para a Tayla e estou falando isso para você. A sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade que a
que a Tayla assumiu naquela live, falou de todas as formas erradas que ela vinha estudando, foi o que tornou possível ela criar essa mudança e se tornar uma estudante ativa e, com a ajuda do método 3.1, ter voado, né, explodido na quantidade de resultados e de acertos dela. Confiança lá em cima, segurança do que está fazendo, motivação, tudo muda na sua vida. E é isso que eu quero para você também, por isso você está nessa live. Então não tenha medo, assuma isso, se é dessa forma que você estuda. Pô, Roberto, mas eu não confio muito no que você está dizendo e tal, tá tudo bem, faz o teste que eu te disse agora. Faz o teste. Você não precisa também, tudo que o Roberto disser é verdadeiro e tal. Cara, eu tô te dizendo o que está acontecendo com alunos que a gente acompanha, com os nossos seguidores, com turmas, com resultados que eles estão produzindo a partir do que a gente ensina aqui. E você pode ou não acreditar, mas antes de dizer que não acredita em mim, teste. Esse é o meu desafio, experimente. Agora não vai ser um dia, né? Vou estudar um dia, vou saltar videoaula, não. Tá uns 15 dias, 20 dias, um mês, né? Um mês pelo menos, para você também, e porque você vai ter a sua barreira de ter que mudar essa forma que você tem de estudar. Você vai ter uma certa resistência para isso, é natural, porque é o novo. Tudo que é novo na nossa vida, pessoal, tudo que é novo na nossa vida, 99 pessoas, falta uma pessoa, clica aqui no compartilhamento pra gente, zerou. 103 pessoas ao vivo, que massa. Muito bom. Muito bom, obrigado, porque eu sei que se você tá aqui e ouvindo o que eu tô para te dizer, explicando como ser um estudante ativo, chances são que você pode estar cometendo algum desses erros. E aí eu reforço o meu convite. Roberto, mas eu quero começar da forma certa, então como estudo? Na aula 3 do workshop, que vai ao ar dia 15 de maio, então faltando só 10 dias, eu vou te dar um plano de ação para você baixar e você montar os seus horários. Veja, a gente está disponibilizando todas as ferramentas para você sair desse estudo passivo. E como eu disse, você precisa criar hábitos novos de estudo, você precisa criar hábitos regulares para você encarar esse estudo ativo como seu novo trabalho. Pense assim, ó. Se eu tivesse sendo oferecido hoje uma vaga de emprego na empresa dos meus sonhos, eu sempre quis trabalhar naquela empresa, os caras vão me pagar o salário que eu quero. Roberto, mas você tá de brincadeira. Estudar não é a mesma coisa que trabalhar e ganhar o salário que eu quero. Calma, que eu vou chegar lá. Veja o que eu quero dizer pra você. A nossa mente, ela é extremamente condicionável. A gente pode educar a nossa mente todos os dias. Você tem a chance de todos os dias acordar e falar assim, conversa com ela, né? Você vai fazer o que eu quero hoje. Você vai obedecer o que eu quero. Você tem essa chance de todos os dias fazer isso. Você tem que acordar todos os dias pensando assim, se fosse o trabalho dos meus sonhos, como eu iria me comportar? Eu iria fazer o que o meu chefe está pedindo? Eu iria encarar esse dia de hoje de estudo da melhor maneira possível? Ou eu iria torcer o nariz e iria estar fazendo com má vontade aquilo ali? Percebe? Quando você começa a colocar-se diante de uma situação hipotética, é hipotético, mas que vai fazer você estudar mais, vai fazer você se comportar de uma maneira diferente, mudar seus hábitos e criar novos hábitos, bons hábitos de estudo, o que acontece? Simplesmente a vida da gente começa a mudar, a gente começa a perceber que a gente não é tão passivo assim, que a gente pode ser muito ativo, não só nos estudos, mas na nossa vida. A gente pode muito bem criar mais o que a gente quer que aconteça do que simplesmente reagir ao que pode acontecer. Veja, quando o governo solta um projeto de lei desse e você reage, você está deixando de comandar a sua própria vida. Para reagir, para ser um passivo e daí então tomar decisões que não vão lhe trazer o que você quer. Agora, quando você assume esse papel de protagonista e fala assim, nossa, independentemente do que está acontecendo, o Roberto já me ajudou a entender e esclarecer que as provas vão continuar, os concursos vão continuar, eu agora crio a vida que eu quero, da maneira como eu quero. Eu agora vou buscar ser ativo no meu papel, de me transformar no concurseiro profissional, de profissionalizar a minha mentalidade e a minha técnica de estudo. Sair do papel de estudante passivo para começar o quê? A ser um estudante ativo. E como que você vai fazer isso?
Número 1, hábitos regulares. Você precisa substituir os seus hábitos regulares. Se você acorda de manhã reagindo ao seu despertador, já tem alguma coisa de errado. Você já está sendo passivo, porque você está reagindo ao despertador tocando. Aqui em casa ninguém reage a despertador nenhum, porque a gente já tem o nosso despertador biológico acionado. Eu sei que 7h37, toda segunda, quarta e sexta, eu comecei esse projeto para quem está me acompanhando agora, né? Você que está seguindo a gente agora aqui, obrigado por estar aqui comigo. Mas eu comecei a fazer lives diárias tem 3 semanas. Isso já tá virando um hábito, gente. No sábado, agora... Foi sábado ou foi domingo? Foi ontem, né? Eu comentei até com minha esposa. Eu falei, pô, queria estar fazendo uma live pros meninos hoje. Eu tô começando seriamente a pensar de colocar minhas lives sábados e domingos também. E fazer live todos os dias. Por quê? Porque eu tô criando hábitos regulares de fazer algo que eu não vinha fazendo. E quando a gente cria esses hábitos regulares, aquilo deixa de ter um peso, deixa de ser um esforço pra gente fazer. Tem que ser a mesma coisa com os seus estudos, percebe? Você no seu dia a dia, estudando, de forma ativa, né? Com essas dicas que eu tô lhe dando aqui, quando você, daqui a 3 semanas, um mês, que você sentar para estudar, aquilo já não vai ter um esforço tão grande, você não vai se sentir, nossa, eu tô tendo que sentar para estudar. Aquilo já é automático, é absolutamente natural, faz parte do seu dia como se fosse escovar os dentes. Você não escova os dentes todos os dias? Você escova dos dentes todos os dias, não é verdade? Então, se você escova os dentes todos os dias, você vai estudar todos os dias. Você vai criar hábitos de um candidato ativo para estudar todos os dias daquela forma. E por mais que no começo, como eu disse, né, sair desse lado passivo para começar a ser um estudante ativo seja difícil, vai ser algo que vai, né, você vai exigir um pouco mais de você no início dessa mudança. Quando você se tornar um candidato ativo, meu amigo, sua vida vai mudar. Eu lhe prometo isso. Eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto que você vai se transformar num candidato muito mais responsável. É como se você estivesse dizendo assim, ó, chega de colegial, sabe? Chega de colegial, chega daquela mentalidade lá do 2º ano, do 2º grau, da faculdade. Não tem mais espaço para isso. Você está num jogo agora de gente grande. Então você tem que começar a pensar, agir e se comportar como gente grande. Não dá mais para você querer estudar como se você estivesse na faculdade, de véspera para concurso. Vamos parar com isso. Não dá mais para você ficar só se confiando em videoaula de professor de cursinho. Não dá mais para você ficar só copiando o caderno e achando que é isso que vai fazer você passar. Porque não vai. A experiência de um monte de gente está aí para provar. Vide a própria Tayla que comentou. Então, uma outra coisa muito ativa para você que quer se tornar um candidato ativo é você fazer o quê? Muitas questões. Você precisa treinar todos os dias. Não tenha medo de errar. Eu acabei de falar isso. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de assumir que quando você vai em cima de uma questão e a questão mostra para você que você marcou letra A era a letra E, que você está errado. Não tenha medo porque ali é um aprendizado. Vai fazer o seu caderno de ouro. E quando você faz o caderno de ouro, você resume aquele pensamento, aquele aprendizado daquela questão que você resolveu, aquilo é um estudo ativo, é altamente ativo fazer caderno de ouro. É um estudo de muita... como que a gente fala? O ativo ele é um estudo muito de você ir de encontro, de você raciocinar, buscar o pensamento, compreender como que a questão deveria ter sido interpretada, colocar aquilo nas suas próprias palavras e escrever no papel. É totalmente diferente quando você mesmo cria o raciocínio do raciocínio que é criado e vem do professor para você. Entende a diferença? Eu acho que esse talvez tenha sido um bom exemplo, né? Em que você começa a compreender que o estudo de verdade, a compreensão de verdade do conteúdo, não está quando vem do professor. Ah, o professor falou, entendi. Mas aquilo entra e sai. Agora, quando você cria e você mesmo explica para você, entendi o que está sentindo. Entendi, eu fiz aqui a questão, errei, li os comentários. Agora deixa eu colocar e resumir em uma frase no meu caderno de ouro. Olha como a sua mente está funcionando numa outra frequência. Você está saindo do passivo, entrando no candidato ativo. Porque é você quem está compreendendo aquele assunto e é você quem está resumindo na sua própria mente. Então veja que o estudante ativo ele se autoconvence do conhecimento que passou, né? Ele explica para ele mesmo, num diálogo interno, só que você não sabe a maravilha que é você
ter esse diálogo interno constante com você no dia dos seus estudos, no momento do dia a dia dos estudos. Que é isso que cria uma memória muito poderosa e de longo prazo, que é o que você precisa para que quando a sua prova chegue, você se lembre de tudo isso. Uma outra forma é você usar muitos exemplos, tá? Use muitos exemplos no seu dia a dia de estudos. Você compreendendo, colocando no caderno de ouro e exemplificando, e aí você pode emprestar o exemplo, por exemplo, do que estava no seu material, né? Você pode emprestar aquele exemplo e complementar aquilo ali. Não peçam, me ajuda. Ó, a Nádia tá aqui, ele gosta, fica com saudade. É sério, no domingo eu vi tanta gente fazendo live, falei, cara, eu devia estar fazendo live. E a vontade foi realmente de pegar o celular e ter entrado e começar a contribuir com essa jornada de vocês. Sabe por quê, pessoal? Porque eu já estive aí do outro lado. Eu já estive exatamente onde você está e eu não tive ninguém para me ajudar nesse sentido. Eu não tive ninguém para abrir meus olhos, sabe? Não tive... Até porque na nossa época... Primeiro, eu lembro que na minha época, quando eu estava estudando, uma história engraçada para você. Era aquela fase em que o Wi-Fi estava começando a ser algo assim, luxo dentro de casa, sabe? Nossa, tem Wi-Fi na sua casa? E as pessoas se perguntavam, né? E os amigos conversavam, falavam, nossa, eu botei Wi-Fi na minha casa. Wi-Fi? O que é Wi-Fi? Era a minha época que eu estudava, de verdade. Então, e eu sempre gostei muito de tecnologia. Isso foi uma coisa que eu acho que até facilitou eu estar hoje aqui com vocês e ter entrado de cabeça no mundo digital há 2 anos, 3 anos atrás. E a gente está aí com as nossas redes sociais, a gente fez 60 mil inscritos no nosso Instagram. Aliás, obrigado para você que se inscreveu agora, que está começando agora. Batemos o nosso recorde aí de inscritos no Instagram. O YouTube também está crescendo muito. YouTube, vocês terem ideia, no começo do ano, eu acho que não tinha... Do ano passado, quando a gente começou a realmente botar muito vídeo lá e fazer as lives em junho do ano passado, não tinha 3 mil pessoas, já estamos com mais de 25 mil inscritos. E eu lembro que quando começou a história do Wi-Fi, eu levava o computador lá para a biblioteca para, às vezes, dar um Google, né, alguma dúvida. Aí começou a ter os sites de questões, tá? Começou a ter os sites de questões. Então eu venho de uma época de estudo que tudo estava se transformando naquele momento. Cursos presenciais viraram cursinhos online, na verdade. O que é muito bom, como eu disse, a videoaula ela democratiza o acesso à informação. Da mesma forma que as nossas lives aqui democratizam o acesso à metodologia de estudo, a videoaula é boa, mas infelizmente a videoaula acabou se transformando em algo que vicia de maneira errada os candidatos. Você acaba se tornando um candidato passivo e isso não está trazendo um resultado. Se eu tivesse aqui e fosse se hoje a realidade fosse assista a videoaula, não leia os livros, olha que louco, eu vou alucinar agora aqui com você. Imagine que eu tivesse aqui falando o seguinte, cara, pare de ler livro, vai assistir as videoaulas, vendo as videoaulas que você vai passar. Por que eu estaria dizendo isso? Provavelmente porque eu vi por experiência própria, experiência dos nossos alunos, que essa forma de estudo é a melhor. Mas não é isso que está acontecendo. Eu não tenho nada contra os cursinhos, nem contra as videoaulas, não, gente. Eu tenho muita coisa contra você ser um candidato passivo, porque eu sei que isso não vai fazer você passar. Então, como eu disse, na minha época não existia esse tipo de abre o olho, candidato, profissa, acorda. Você vai esperar anos estudando dessa forma para descobrir que isso não vai ser bom para você? Entende? Então, esse é o meu papel aqui, buscar trazer para você atalhos, caminhos para que você não perca mais tempo fazendo o que não vai trazer o resultado que você quer e, obviamente, lá na frente você vai acabar se frustrando. E candidato frustrado, que ao longo do tempo vai se decepcionando, que não vai vendo o crescimento, que não vai melhorando, que não vai aumentando os percentuais de acertos dele, que não vai sentindo que está indo no caminho certo, é um candidato com prazo, eu costumo dizer isso, né? Prazo de validade muito curto. Então, o candidato frustrado tem prazo de validade nesse mundo. Aí a pessoa desiste. Ela começa a pensar, eu tenho alguma coisa de errado comigo, meu cérebro não funciona direito, eu sou burra. Não tem nada disso. Você só está fazendo da forma errada. Não faz assim, não estuda dessa forma, que isso não vai ser positivo para você. E esse abre-olho eu não tive. Eu tive que dar
né? Eu fui reprovado 21 vezes, se você não sabe dessa parte da minha história, depois vieram as 10 aprovações, mas as 21 reprovações fazem parte da minha caminhada. Então eu tive que, literalmente, comer o pão que o diabo amassou, porque não existia, ou melhor, porque o Wi-Fi estava começando a existir naquela época. Quem diria que as redes sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, viriam de uma maneira tão forte para mudar nossas vidas? E que bom que elas estão aqui, e que bom que você está aqui comigo hoje, que bom que a gente teve esse papo hoje, para eu lhe ajudar você a tomar as decisões certas que vão trazer os resultados que você quer. Então, uma outra forma de você se tornar um estudante ativo é você anotar, destacar e grifar. Porque veja, lembra da história do diálogo interno? Quando você está lendo, aí você está grifando e você está se perguntando, essa informação é importante? O que eu aprendi aqui? Essas perguntinhas vão fazer você ativar sistemas ativos, ativar sistemas dentro da sua memória que vai fazer você compreender e aprender muito bem aquela matéria. Então, essa técnica, né, de grifar, de fazer perguntas, faz com que você aprenda mais e memorize mais, sem falar que ela ainda tem como é que eu digo? Ela tem um efeito secundário, né? Ela tem uma consequência, que é fazer com que você se concentre mais. Quem aqui tem dificuldade de concentração, digita eu. Se você não se concentra na hora que você está estudando, é porque você não está fazendo o seu papel de candidato ativo. É que está faltando para você fazer mais perguntas. Você precisa se perguntar mais o que está acontecendo ali na hora do estudo. Por que eu estou grifando isso aqui? Isso aqui é importante? Ou eu estou chutando, né, que isso aqui é importante? E tá tudo bem, né? Tem sempre aqueles candidatos que têm a síndrome de marcar tudo. Tá tudo bem, no começo vai ser assim. Como que eu melhoro isso, Roberto? Chegou essa pergunta. Como que eu melhoro a questão da marcação dos grifos? No dia a dia, quando você vai respondendo as questões, quando você vai compreendendo o que as bancas perguntam. Então veja, às vezes a gente quer que a resposta esteja pronta na nossa mente, quando na verdade a resposta está em você fazer, em você executar, em você se tornar esse candidato ativo, que aí com o tempo é isso que vai criando em você o hábito. Lembra da história do hábito? A história das lives aqui? Eu tô sentindo falta, você daqui a pouco vai estar que nem eu. Nossa, hoje é sábado, eu deveria estar descansando com a minha família, mas eu tô com vontade de sentar e estudar. Olha que maravilhoso no dia que você se pegasse pensando, né, no sábado e no domingo, profissa. Pô, eu devia estar estudando, tô com a vontade de acertar mais questões, de estudar, de avançar no meu edital. Cara, isso você zerou o jogo. Anota isso que eu te falei. Anota isso. E esse dia vai chegar. Não vai ser amanhã, mas vai chegar. Sabe como que vai chegar? Você fazendo um estudo ativo, que é um estudo prazeroso, de qualidade, que você realmente está aprendendo. Que você sente que valeu a pena ficar aquela 1, 2, 3, 4 horas, não importa quanto tempo você tenha para estudar. Valeu a pena porque você aprendeu de verdade. E é isso que eu quero. Você, sendo estudante ativo, você vai realmente aprender de verdade. E aí você vai sentir falta de estudar mais, porque sua mente começa a trabalhar com um hábito, e um hábito ele não exige esforço, ele acontece naturalmente. Então, anote isso aí. No dia que eu sentir falta de estudar os finais de semana, zerei o jogo. Vou repetir. No dia que eu sentir falta de estudar aos finais de semana, ou em qualquer tempo livre, né, 1 hora, 2 horinhas você tenha livre, que sua mente, trouxe, sabe aquele pensamento que vem do nada? Você tá ali reunido com a galera e tal, reunido com a galera virtualmente, né, porque a gente tá em época de pandemia, mas aí você, poxa, queria estar estudando. Aí esse pensamento vem do nada. Opa, isso é um excelente sinal que você tá zerando o jogo. Sua aprovação passa a ser uma questão de tempo. Trabalho e tempo. Mas você já está despertando para o quê? Porque eu sempre falo isso, né? Você precisa despertar para vontade. Isso tem que ser algo que você quer. Eu quero estudar. Eu não quero estar aqui nessa reunião virtual. Eu não quero estar perdendo meu tempo, sei lá, fazendo não sei o quê. Não sei como que você gasta o seu tempo. Eu não quero estar maratonando série no final de semana. Eu tenho uma vontade genuína, um sentimento genuíno de que eu queria estar aprendendo mais. Que eu queria estar avançando em mais um tópico, mais um assunto. Mais uma disciplina para fechar.
mais um simulado para resolver. Entende? Isso zera o jogo. Zera o jogo. Você não tem mais o que... Você não precisa mais se preocupar com a sua aprovação. Ela é uma questão de tempo. E olha que maravilhoso quando você tiver essa sensação, nossa, minha aprovação hoje é uma questão de tempo. Eu só preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Me desenvolver cada vez mais, seguir aqui as nossas dicas, né? Me acompanhar nas lives, porque à medida que o tempo vai passando, você nem... É como se fosse assim, ó. Você zera o jogo do problema da disciplina, da motivação, do estudo. Da vontade, né? A gente tá falando de vontade, né? De querer estudar. Você zera o jogo. Isso vem naturalmente, se torna um hábito. Eu tô quase zerando esse jogo de fazer live, né? Tô quase zerando. Depois de 3 semanas também, alguma coisa ia ter que acontecer aqui dentro. Aqui dentro tem umas coisas dizendo assim pra mim, continue fazendo, que a galera tá curtindo, a quantidade de seguidores, a quantidade de pessoas que estão ao vivo com você, tudo tá crescendo. E quando você cresce, você quer fazer mais daquilo. É natural. O ser humano ele é movido a resultados. E se você não vê resultado no seu estudo, você naturalmente não vai querer mais estudar. Agora, se você começa a sentir mudanças, se você começa a ver que, nossa, cara, isso aqui que esse cara está dizendo, alguma coisa tá acontecendo, sabe? O olho começa a brilhar e tem uma coisa de diferente no ar, sabe? Tem uma coisa de diferente no ar. E isso é muito importante. Às vezes você pode já estar sentindo isso e não está nem percebendo que você já está passando por essa transformação, por essa mudança. Aí qual vai ser o trabalho agora? Manter isso e crescer em outros aspectos. Porque aí o jogo tem outros aspectos que a gente precisa ir trabalhando. Outras técnicas, nova mentalidade, reforço dessa mentalidade nova que está sendo criada, mas a gente precisa começar de algum lugar. Precisa ter esse início, né? Você precisa dar o pontapé inicial. Tem que dar o start. Onde que é o start? Esse é um excelente sinal que você está num excelente caminho. Quando você sentir vontade de estudar de forma repentina, inesperada e genuína, né? De vontade, de verdade. Eu não tô falando isso pra você me dar audiência. Eu comentei isso. Falei, cara, eu queria estar fazendo live, eu devia estar fazendo uma live. A vontade que deu foi de pegar o celular e começar a fazer. Mas aí, final de semana, tava todo suado, tinha tomado um vinhozinho, tava relaxando. Eu falei, não, tá tranquilo. Segurei minha vontade para estar aqui com você hoje, 7h37. Então, lembrando, se torne um estudante ativo. Segunda, quarta e sexta, a gente está aqui 7h37 da manhã, mais uma live hoje. Terças e quintas, né? Amanhã, 18 horas, é a live. Normalmente é no YouTube, tá? Então se você não me segue no YouTube, vai lá no meu canal, tem muito vídeo lá no canal também, tem um monte de live. Roberto, eu vi aqui algumas perguntas, como revisar, como isso, como aquilo, como escolher meu material. Gente, tem live de tudo no YouTube. Tudo é tudo. Tem muita coisa lá que você vai ficar... Quando você olhar a minha playlist, são 50 quase. A gente já tá chegando na live 50, porque eu comecei esse projeto no ano passado. Então, para maratonar essas lives e não se esqueça de inscrever no meu workshop, que começa dia 11 até o dia 17 de maio, tá? E um último convite, eu tenho também um grupo do Telegram. Tem alguém aqui no Telegram? Digita Telegram, se você faz parte do meu grupo do Telegram. O que é o grupo do Telegram, Roberto? O que é o Telegram? O Telegram é como se fosse um WhatsApp, no qual eu diariamente estou ali também postando novos vídeos, novas respostas, perguntas que não deu para responder nas sextas, quando a gente tem um Pergunta Profissa, eu coloco lá, alguma reflexão, alguma sacada diferente, é conteúdo exclusivo, eu diria que até um dos meus melhores conteúdos estão lá, nesse grupo do Telegram. Para você se inscrever, é gratuito, você vai acessar euteajudapassar.com.br/profissas, só isso, euteajudapassar.com.br/profissas, ou nesse link que eu falei para vocês, né, aqui em cima no meu perfil, clica lá no link logo abaixo da minha descrição, aqui na bio do Insta, que você vai ver lá, vai aparecer Telegram, vai aparecer workshop, vai se inscrevendo em tudo, vai consumindo tudo que a gente fala aqui, porque no Telegram também eu trago novas informações, trago novas sacadas. Tem uma galera aqui que tá no Telegram, que massa ter vocês aqui também no Insta. Fechado? E vou, como de costume, te pedir para você me dizer o que você aprendeu nessa live de hoje, o que fez sentido para você. Eu vou tirar um print aqui da tela e vou colocar lá no feed, e aí você vai lá nos comentários e deixa lá escrito o que você curtiu dessa live, o que você aprendeu, qual foi o seu crescimento com essa nossa encontro de hoje. Amanhã, às 18 horas, eu te espero então
na nova live de terça-feira. Um abraço, boa segunda, arrebenta daí que a gente daqui segue firme também. Valeu, tchau, tchau.